Hey guys, my name is Neff Barros and welcome to another English class, ok? Tudo bom, gente? Meu nome é Neff Barros, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre possessive pronouns, ok? Ou em português, pronomes possessivos. Em aulas anteriores nós já vimos um pouquinho sobre possessive adjectives, ou os adjetivos possessivos. Hoje, pronomes possessivos. Tem uma pequena diferença, então preciso que vocês fiquem ligados, prestem bastante atenção. Vamos lá? So let's go. On the screen, na tela, nós temos aqui. Definition. A função principal dos pronomes possessivos é substituir as palavras, evitando a repetição. Ok? Lembra bem daquele conceito lá do português, né? Que o pronome, você pode substituir o nome pelo pronome. O adjetivo ele vai dar a característica. Então tem essa diferença. Hoje nós vamos ver os pronomes, ok? Na tradução é bem parecido, mas em inglês tem uma certa diferença. Então vamos ali. That car is my car. Aquele carro é meu carro. My sendo um adjetivo possessivo, tudo bem? That car is mine. Aquele carro é meu. Mine, o pronome possessivo. Perceberam a diferença? O mine ali está evitando repetição, tudo bem? Eu não preciso repetir carro, porque eu utilizei um pronome para substituir o substantivo, o nome, carro. Entenderam? E também representando posse, mine. Diferentemente dos adjetivos possessivos, eles somente se referem a algo anteriormente indicado. Pode ser explicitamente ou então pode ser implicitamente também. Ok? Mas ele vai substituir. Então, se ele vai substituir, a gente tem que saber do que nós estamos falando, ok? Conseguiram entender essa parte? Então vamos prosseguir. Quais são os possessive pronouns, ok? Possessive. So let's go. Estes são os pronomes possessivos em inglês. Eu vou fazer a leitura deles em inglês e logo em seguida eu faço a tradução, tudo bem? Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, ok? Mine. Olha como o inglês é bem mais simples, não é? O português tem um monte de traduções. Então, mine, meu, minha, meus e minhas. Em inglês, mine. Yours, seu, suas, teu, tua, teus, tuas. Até cansei um pouquinho para falar. Tudo isso, yours. His, dele, hers, dela. Its, dele ou dela, para coisas, objetos, animais, lembra? Ours, nosso, nossa, nossos, nossas. E o theirs, deles e delas, ok? Então, conseguiram pegar um pouquinho da tradução aí? Pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos nós já vimos em aulas anteriores. My, your, his, her, its, our, your, their. A tradução é praticamente a mesma, tudo bem? O que vale a gente lembrar aqui, não sei se vocês lembram da aula que nós tivemos há muito tempo atrás sobre o caso genitivo, que nós acrescentávamos um apóstrofo S a nomes para poder falar sobre posse. E prestem atenção que o que tem todos os pronomes possessivos? Eles terminam com um S. A mesma coisa do caso genitivo ali, tudo bem? Então tem essa relação do S com a posse, tá ok? Só um detalhezinho extra nessa aula. Lembrando que a diferença deles é geralmente os pronomes possessivos eles vão estar terminados com S, com exceção do mine. Então vocês vão conseguir diferenciar os pronomes dos adjetivos possessivos, ok? Lembre dessa terminaçãozinha no final. Vamos a alguns exemplos aqui para poder melhorar mais. This bed is mine. Essa cama é minha, ok? Possessive pronoun. Com o possessive adjective, this is my bed. Essa é minha cama, ok? Eu posso usar os dois. O sentido vai ser o mesmo, só que um é um adjetivo e o outro é o pronome, ok? Então vamos a mais exemplos agora específicos para cada um dos pronomes. Um exemplo com mine, this yellow car is mine. Esse carro amarelo é meu, ok? That house is mine. Aquela casa é minha, tudo bem? Um exemplo com yours. She told me her name and I told her yours.
ok? Ela me disse o nome dela e eu a disse o seu, ok? Como a gente já sabe que estamos falando sobre nomes, então yours. Não precisa falar your name, tudo bem? Evitar a repetição mesmo. Is this bike yours? Esta bicicleta é sua? Ok? Prosseguindo, nós temos aqui com his e hers. Is that boat his? Aquele barco é dele? Um exemplo agora com hers. I lent Anne my cell phone because she lost hers. Eu emprestei a Anne meu celular porque ela perdeu o dela. Tudo bem? Um exemplo com it's. Vale lembrar uma coisa. It's não é muito comum o pronome possessivo it's ser utilizado. Ele é idêntico ao adjetivo possessivo it's. É muito mais comum que nós utilizemos apenas adjetivos possessivos quando nós estamos nos referindo a animais, objetos, tudo bem? Mas existe, só não é comum o uso. This toy is its, ok? Este brinquedo é dele, porque a gente está se referindo a um animal, ok? Ours, the city is ours, essa cidade é nossa, ok? Rio Branco. I know my phone, um exemplo com theirs, para finalizar essa parte. I know my phone number, but I don't remember theirs. Eu sei o número do meu telefone, mas eu não lembro deles, ok? Theirs, theirs. Agora que vocês já viram isso, tem mais um caso que os pronomes possessivos aparecem, ok? Nós também podemos utilizar os pronomes possessivos depois de of, que traduzindo em português seria de, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui John is a friend of mine. Perceberam como é a construção? John is a friend of mine. Traduzindo e adaptando, John é um amigo meu. Se fosse traduzir literalmente, seria algo como John é um amigo de mim. Não faz muito sentido, né? Ou de meu. Então, John é um amigo meu. Entenderam? Em inglês, essa construção faz todo sentido. Em português fica um pouco estranho, então a gente tem que adaptar. This dog is one of yours, right? Esse cachorro é um dos seus, certo? Aqui faz mais sentido. E tem o nome daquela música famosa do Guns N' Roses, que se chama Sweet Child O' Mine, que seria a mesma coisa que Sweet Child of, com um apóstrofo ali, né, para encurtar, of mine. Traduzindo, seria minha doce criança, ok? Se vocês cantaram essa música e não sabiam o que significava o nome, esse aí é o título da música, tudo bem? E a gente está usando of mais pronomes possessivos. Entenderam tudinho? Então vamos ao exercício, certo? Espero que sim. Então a gente tem ali, choose the right alternative to complete the sentences. Vocês vão escolher, bem simples, a alternativa correta para completar todas as sentenças, todas as frases, ok? Novamente tem só um pequeno errinho na sequência, mas vocês conseguem acompanhar comigo, tá ok? Então a gente tem ali, is this cup your or yours? Como a gente sabe que não tem nada depois, o adjetivo ele precisa de um nome, né, de um substantivo para dar qualidade. Como não tem nada depois, então a gente vai ter certeza que é yours. Este copo é seu, ok? O segundo exemplo nós temos, the coffee is my or mine. Eu não gosto de dar esse exemplo, mas normalmente as pessoas pensam assim. Pronomes possessivos aparecem no final. Nem sempre, geralmente sim. Então pode ser uma dica que pode ajudar ou atrapalhar, ok? Eu prefiro lembrar sempre que o adjetivo possessivo vai precisar de um substantivo à frente, para a gente poder identificar ele. Então aqui a gente sabe que, como não tem nenhum substantivo na frente, mine. This coffee is mine, esse café é meu. O próximo exemplo, a próxima atividade. He lives in, e logo depois tem house. Como a gente está vendo um substantivo ali na frente, e o pronome possessivo serve para evitar repetições, então automaticamente a gente sabe que é o adjetivo her. He lives in her house. Ok? A próxima alternativa, the new car is their or theirs. O carro novo é deles, theirs.
ok? Pela tradução é idêntico, então não tem, a gente tem que realmente entender. E o último, he cooked our or ours food. Substantivo na frente, então a gente vai usar o adjetivo e não pronome. He cooked our food. Conseguiram entender? Lembrem bastante dessas pequenas regrinhas, não é muito complicado, tudo bem? É bem simples mesmo. É só uma questão de a gente lembrar sempre quais são os pronomes, quais são os adjetivos e o uso. Sabem que um vai dar uma característica e o outro vai substituir para evitar repetições. Ok? Nós vimos hoje sobre os pronomes possessivos. Só um segundinho. Nós vimos um pouquinho hoje sobre os pronomes possessivos. Vocês entenderam? Se ainda tem alguma dúvida, gente, por favor, acessem a plataforma Eduque. Façam os exercícios complementares que tem lá. Vão ajudar muito para que vocês consigam entender o assunto e tirar qualquer eventual dúvida. Tudo bem? That's it, guys. Thanks so much for today.